Pronto, começou. Então, vamos falar aqui, deixa eu voltar os slides. Bom, vamos falar da introdução ao estudo da química, né? Então, nós vamos começar pelos conceitos básicos. Os conceitos básicos, primeiro a gente vai falar do que a química estuda e o que ela é. Bom, ela estuda e transformações. Então, tudo que é transformação, a química, ela estuda. Bom, o que é a matéria? É tudo que tem massa e ocupa um lugar. Então, tendo massa e volume, tudo é uma matéria. O celular é uma matéria, a garrafinha de água é uma matéria, tudo é uma matéria. Eu coloquei de exemplo aqui madeira, ferro, água, tudo. Então, tudo que a gente tem é uma matéria. Já o elemento é um tipo de átomo. Então, é um elemento químico da tabela periódica, por exemplo. O cálcio é um elemento químico, o césio. Um composto químico é um conjunto desses átomos. Então, por exemplo, a água é um composto químico, o cloreto de sódio é um composto químico, o cloreto de bário é um composto químico. Já as substâncias são todos esses compostos químicos juntos. Então, se a água e o cloreto de sódio é um composto químico, a substância é a água e o cloreto de sódio juntos. E o sistema é toda a parte do universo que vai ser estudada. Então, por exemplo, se eu vou estudar o sistema dentro de um Becker, tudo que eu tenho dentro de um Becker é o meu sistema. Se eu vou estudar, sei lá, um rio, a poluição de um rio, tudo que eu tenho ali dentro daquele rio é o meu sistema. Tá? Bom, beleza, então. Aqui, a gente vai ver as transformações das matérias. Então, isso aqui é bem importante, tá, gente? Primeiro, os fenômenos físicos. É tudo aquilo que acontece, mas que não altera na estrutura interna da matéria. Então, é tudo, por exemplo, que só bagunça, que fica amassado, por exemplo, mas que não altera a estrutura interna da matéria. Então, eu coloquei aqui, o choque entre as bolas de bilhar. Elas se batem, é um choque forte, mas não altera a bolinha. Então, é um fenômeno físico, tá? Já os fenômenos químicos, eles são tudo aquilo que acontece que muda a estrutura da matéria. Então, por exemplo, queimada. A gente tem lá uma matéria, um papel, por exemplo, e a gente coloca fogo no papel. O papel, ele se desmancha. Então, tudo que se desmancha, tudo que muda a estrutura é fenômeno químico. E os fenômenos nucleares são todos aqueles que mudam a estrutura da matéria e também mudam a estrutura do átomo, e também eles mudam a estrutura do átomo, que é a identidade da matéria. Então, por exemplo, bomba nuclear. A bomba nuclear, ela é feita lá, calculada, estudada, e quando a bomba estoura, aquele átomo que estava lá dentro, ele se transforma e ele também muda. Então, esses são os fenômenos nucleares, tá bom? Bom, observações importantes. Os fenômenos biológicos, eles são fenômenos físicos ou químicos que acontecem com os seres vivos. Então, os fenômenos biológicos, que a gente estuda em biologia, é tudo. Então, os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Misturar uma coisa é um fenômeno físico, por exemplo, que não muda a estrutura da matéria. Então, se eu vou misturar, deixa eu pensar, se eu colocar num potinho 5 bolas de gude, eu vou estar misturando ali as bolinhas de gude, mas elas vão continuar sendo bolinhas de gude. Então, elas não vão mudar a estrutura da matéria. Agora, para eu reagir, eu já tenho uma mudança. Por exemplo, se eu vou reagir cloreto de sódio com
ácido carboxílico, eu vou juntar os dois lá no Becker, eles vão se misturar, eles vão reagir e vai dar uma outra coisa. Então, daí já é um fenômeno químico, tá? Nós podemos misturar qualquer proporção de coisa, mas para reagir a gente tem sempre que ter um cálculo estequiométrico, tá bom? Então, não é tudo que a gente mistura que a gente consegue reagir. Deixa eu ver aqui só. Tá. Bom, as propriedades gerais. Isso aqui é para a gente saber por cima, né? Assim, antes da gente aprofundar no estudo da química, a gente tem que saber umas coisas por cima. Então, essas são as propriedades gerais da matéria, é uma das coisas importantes que a gente precisa saber, tá bom? Então, vamos começar com massa. Massa é a quantidade de matéria que forma um corpo. Então, quando a gente calcula a massa, a gente está calculando a quantidade de matéria de um corpo. Tanto que a gente consegue até calcular a massa corpórea do ser humano, que a gente fala, né? Ah, e quanto que é a sua massa corpórea? É essa mesma massa, que é uma massa que forma o corpo. Extensão é o volume ocupado pela substância. Então, se eu coloco água no becker, aquele volume que a água ocupar vai ser a minha extensão. Impenetrabilidade. O que é isso? Essa palavra é tão difícil que eu não consigo nem falar direito. São os dois corpos que não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Porém, isso aqui se aplica nos conceitos que eu estou dando agora, porque a gente estuda em física e vocês vão ver, inclusive, que sim, dois corpos podem sim ocupar o mesmo lugar, tá? Mas aqui, para agora, pensem que não, e é essa palavrinha aí que fica na cabeça, tá bom? Bom, compreensabilidade, capacidade de reduzir o volume. Então, se eu tenho uma coisa bem grande, por exemplo, uma mola, pensem numa mola. A mola, geralmente, ela vem assim, sabe aquelas molas coloridas de criança? Que elas ficam jogando assim, então. Aí, aquela mola a gente pode comprimir, espremer. Essa é a compressibilidade. A elasticidade é o contrário. Então, eu posso pegar a mola e aí, até o momento que ela vai estourar. Ou aqueles elásticos de amarrar as coisas também. A gente pode puxar, até o momento que ele estoura, porque cada componente, isso também a gente estuda mais pra frente, tem uma capacidade de elasticidade, tá bom? A divisibilidade é a qualidade que os corpos podem ser divididos. Então, por exemplo, vou pegar um átomo X. Quantas vezes será que eu consigo dividir o átomo? Aí vocês vão falar pra mim assim, mas o átomo não é indivisível? A gente vai ver mais pra frente que não. Então, por exemplo, divisibilidade é a capacidade das coisas se dividir. E a inércia... Oh, meu Deus. Pronto. E a inércia é a capacidade que o corpo tem de modificar a sua posição e movimento. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar, é a lei da gravidade, é a inércia. Então, a inércia é a condição de um corpo estar ou parado ou em movimento. Por exemplo, no metrô. Não sei se vocês já vieram para São Paulo ou para o Rio de Janeiro e tiveram a oportunidade de andar de metrô. Metrô ou até ônibus mesmo que tem em toda a cidade, né? Para viajar, enfim. O ônibus, ele anda, mas os passageiros ficam parados, né? A gente fica parado, sentado, e o ônibus está andando. Então, essa é a inércia, porque um corpo está parado dentro de um lugar que está andando. Então, pensem sempre assim, a inércia, pensem sempre no ônibus, que é mais fácil de entender, tá? Bom, daí a gente vai ver as propriedades específicas das matérias. Então, primeiro a gente vai ver as propriedades físicas. Vamos lembrar lá que eu acabei de falar lá no começo. As propriedades físicas são aquelas que não mudam quando elas se chocam, por exemplo.
aqui a gente vai estudar, como a gente está falando de química, né? A gente vai estudar temperatura, densidade, pipipipopopó. Mas a gente tem sempre que lembrar que tudo que é físico não muda a estrutura interna da matéria. Tudo que é químico muda a estrutura interna da matéria. Então, para ficar mais fácil, a gente lembrar das propriedades físicas. Então, a propriedade física é a temperatura de fusão, de ebulição, calor específico. Já as propriedades químicas, que mudam a estrutura da matéria, é a queima do carvão, a ferrugem do ferro. E as propriedades organometálicas são aquelas que mexem com os 5 sentidos. Essa é bem legal. Olfato, visão, tato, audição e paladar. Então, por exemplo, o sabor, o odor, o brilho, a cor. Quase a gente não vê essa propriedade organometálica, mas no vestibular cai também. Então, é importante a gente saber que esse nominho aí é tudo que mexe com os sentidos da gente, tá? Bom, as propriedades funcionais das matérias são aquelas que permitem agrupar as substâncias por conta das suas propriedades. Então, é tudo que a gente pode juntar. Por exemplo, na tabela periódica, a gente tem lá na classificação os gases nobres, os metais alcalinos, os metais não alcalinos, enfim, tem metais de transição. Então, tudo que a gente pode agrupar chama-se de propriedade funcional da matéria. Aqui eu dei o exemplo de ácido, de base, de óxidos e etc. Então, por exemplo, os ácidos, a gente sabe que ácido é ácido clorídrico, ácido carbônico. Ácido é tudo que começa com H, vamos supor. Tudo que libera H+. Então, a gente sabe que esse grupo é o grupo dos ácidos. Base é tudo que libera H-. Então a gente sabe que esse grupo é o grupo das bases. Então, tudo que eu posso agrupar, eu chamo de propriedade funcional da matéria. Gente, me perdoem que eu moro em casa e aí aqui tem vários cachorros. Então, vocês vão escutar o barulho do cachorro. Mas se vocês estiverem conseguindo me ouvir, é o que importa, tá bom? Se tiver muita, vocês já avisam, tá? Bom, a representação das substâncias. Todo mundo sabe que as substâncias químicas são representadas por fórmulas. Por que a gente sabe isso? Porque tudo que a gente olha, a gente vê, por exemplo, água. A gente sabe que é H2O. Porque até na garrafinha que a gente compra de H2O, tem lá H, o 2 e o O. Então, tudo a gente sabe que é representado por fórmula. Essas fórmulas, por exemplo, H2O, a mais comum que a gente sempre vê no nosso cotidiano são as fórmulas moleculares. Existem outras, mas as mais importantes são as fórmulas moleculares, tá bom? Ó, eu dei um exemplo aqui do H2O, que são 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio, e o numerinho 2, ele indica a existência de 2 átomos de hidrogênio e no O não tem nenhum número, mas quando a gente não tem nenhum número, a gente considera como se fosse 1, que significa quantos átomos a gente tem ali naquela fórmula molecular, tá bom? Quando a substância sofre um fenômeno químico, tem uma reação aí que ocorre, que geralmente é a reação química. É a reação física, vou falar de novo aqui, tudo aquilo que não muda a estrutura interna da matéria. Se acontece uma reação química, é porque mudou alguma coisa. Então, alguma coisa mudou, é uma reação química. Eu coloquei o exemplo aqui, ó, do C2H5OH mais 3 oxigênios. Então, eu tinha 2 moléculas somadas. Vamos pensar assim, coloquei lá no becker, misturei e tirei um pouquinho e deu 2CO2 e 3H2O. Então, mudou totalmente. Eu tinha no começo uma coisa e agora eu tenho totalmente outra coisa super diferente. Então, isso é uma reação química. Tudo aquilo que muda, tá? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Sim, não, talvez. Bom, se todo mundo tá em silêncio, entendo que
Até aí esteja tudo bem. Sim? Ah, então tá bom. Obrigada. Então tá, agora a gente vai entrar um pouquinho aí em substância, mistura e sistema, tá? Começa aqui, até agora foi uma introdução assim, tipo, super geral. Agora que começa a ter que, vamos supor assim, isso cai em vestibular, entendeu? Então a gente tem que dar uma atençãozinha aí. Parece bobo, né, essa parte de introdução, mas é muito importante, gente. A gente às vezes subestima. Eu também, né, eu sei, porque eu já fiz cursinho, já quis passar no vestibular, então a gente subestima. Ah, que coisa chata, muito fácil. Só que assim, nada é muito fácil. A vida é muito difícil e tudo é muito difícil, todas as matérias. Ainda mais no cursinho que a gente tem que estudar 500 mil matérias, né? Então, a gente tem que dar atenção aí até as coisas simples, tá bom? Então, vamos lá. Substância pura só possui um tipo de átomo ou aglomerado. Então, vamos dar um exemplo da água. Gente, vocês vão ouvir muito falar da água, porque né, a gente usa água para tudo, então a gente vai dar bastante exemplo sobre a água. Então, uma substância pura é eu colocar num copo a água. Só tem água. Então, essa é a substância pura. Por mais que a fórmula seja H2O, aqui a gente não está falando de fórmula, a gente está falando de substância, tá bom? Se eu pegar e espremer um limão num copo, ali é uma substância pura, porque só vai ter o limão no copo espremido, tá? Possui fórmula definida, ponto de fusão, ebulição e densidade, porque tudo que a gente estuda sempre vai ter fusão, ebulição, densidade e etc, tá? A substância simples, ou a substância pura, ela tem duas classificações, que é a substância simples e a substância composta. A substância simples, ela é formada por um único elemento químico. Então, por exemplo, eu coloquei aqui na imagem gás hidrogênio, que é HH, H2. Oxigênio, O2, nitrogênio, N2 e ozônio, O3. Então, tá vendo que só tem uma letrinha? Um elemento químico? Essa é a substância pura simples. Então, sempre que eu tiver um elemento químico apenas, independente do numerinho que tiver lá, se tiver C12, eu vou só ter C, então eu tenho 12 Cs. Então, isso é uma substância simples, tá bom? Substância pura simples. Já a substância composta, ela é formada por mais de um elemento químico. Então, eu coloquei aqui na fotinho ácido clorídrico, que é HCl, gás carbônico, que é CO2, cloreto de sódio, NaCl, e a água, que é H2O. Então, lembrem sempre, se eu tiver um elemento, eu tenho uma substância pura simples. E se eu tiver mais de um elemento, tá? Não precisa ser só esses que eu coloquei. Pode ser, por exemplo, essa equação que eu coloquei aqui, ó, C2H5OH. Isso aqui é uma substância composta, tá? Por conta que ela tem mais de um elemento químico, tá bom? As misturas. A gente tem que dar uma atençãozinha maior para as misturas, tá? Mistura é tudo aquilo que se reúne no mesmo recipiente e tem alteração das suas características. Então, se eu misturar água e açúcar, vai ter uma mistura ali e vai ter uma mudança das características. O açúcar ele vai derreter e a água vai absorver, entre aspas, tá, gente? A água vai absorver, entre aspas, que fica bem claro, o açúcar. E aí vai virar água com açúcar, ao invés de ser água e açúcar, tá? Não possui fórmula, porque a gente pode fazer uma reação química, mas não uma fórmula específica para água com açúcar. Não tem como eu colocar em uma fórmula só água e açúcar, por exemplo, tá? Temos aqui a mistura homogênea. O que é a mistura homogênea? Olha, veio água com açúcar aqui do exemplo. Nós pegamos lá um bekerzinho, um copinho, colocamos água e colocamos o açúcar. A gente vai misturar, 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 até a gente
vê que vai ficar, tcharam, água com açúcar, que vai parecer que só tem água. Mas a gente lembra que tem sim o açúcar, só que eles ficam em uma fase só. Então, é uma mistura homogênea, tá bom? Então, tudo aquilo que eu vejo Você já... acho que já, todo mundo. Sabe aqueles comprimidos efervescentes que a gente pega lá a água e a gente coloca o comprimido, faz... E depois que o comprimido faz... A água fica colorida, geralmente laranja, né? Que geralmente é comprimido de vitamina C ou coisa parecida. Aquilo ali é uma mistura homogênea. A princípio, quando eu coloco o comprimido, não. Mas quando o comprimido ele ferve e ele pinta, entre aspas, a água de uma outra cor, fica só aquele líquido ali colorido. Então, aquilo também é uma mistura homogênea, tá? Já a mistura heterogênea é aquela que apresenta que a gente consegue ver a divisão das coisas, geralmente por conta da densidade, tá? Então, por exemplo, aqui o exemplo da água e óleo. Então, eu vejo, se eu colocar um copinho de água e adicionar óleo, a princípio, assim que eu colocar o óleo, eles vão se misturar. Ali, o óleo vai descer, vai passar uns 2 segundinhos e ele vai começar a subir por conta da sua densidade e vai formar ali 2 camadas, uma camada de água e uma camada de óleo, porque a gente sabe que os dois não se misturam. Daí surge a mistura heterogênea. Sistemas. Como eu falei, qualquer porção limitada da matéria que a gente vai estudar. Então, se eu pegar ali o becker da água com óleo para eu estudar, aquilo é meu sistema no momento. Se eu pegar minha garrafa de água para estudar, aquilo é meu sistema. Um estojo é meu sistema. Então, é tudo. O sistema é tudo que a gente vai estudar. Um sistema homogêneo é bem parecido com uma mistura homogênea, tá? A gente vai pegar aqui, por exemplo, olha na figurinha. A gente pegou água e a gente adicionou um reagente químico. Igual eu falei do comprimido efervescente. Tá vendo que o pozinho aquele é azul? Quando eu adiciono, ele pinta, entre aspas, a água de uma outra cor, né? Que fica tudo azul. Mas aqui, eu não vejo nenhuma outra fase. Eu só vejo a água pintada, né? Então, daí eu tenho um sistema homogêneo. E no meu sistema heterogêneo, olha a fotinho aqui de baixo, da água do óleo e da água mais a serragem. A mesma coisa. No momento que eu adicionar o óleo na água, ele vai descer, vai formar umas bolinhas e vai começar a subir. Daí, passado um pouquinho de tempo, ele forma 2 fases, mostrando que o sistema é heterogêneo. E a serragem é a mesma coisa. Observem aqui que a serragem ela fica embaixo e em cima. A água fica no meio. Isso é uma diferença de densidade que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, tá? Por enquanto, é necessário a gente saber o que é mesmo um sistema heterogêneo, tá? As fases de um sistema. Então, a gente viu aqui que existe um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo. Homogêneo é tudo igual, heterogêneo são coisas diferentes dentro dali de um sistema estudado. As fases de um sistema são... Então, olha aqui, essas fotinhas estão bem explicativas. Mistura bifásicas, ou seja, 2 fases. Então, eu tenho a água e eu tenho essas bolinhas. Vamos supor que seja gelo, vai? São 2 fases, porque o gelo, ele tá, é água, mas é uma água congelada. Então, ele vira pedrinha. E tem a água líquida. Então, daí eu tenho 2 fases. Mistura trifásica... Vamos pensar que eu posso pôr água, serragem e óleo. Que aí o óleo não se mistura com a água, o óleo também não vai se misturar com a serragem e a serragem também não se mistura com a água. Então, eu vou ter ali 3 fases, que seria essa roxinha, a amarela e essa transparente aqui, que vamos falar que é a água, tá? Professora, e como que eu vou saber... Quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo? Isso aí é o que eu falei, é uma diferença de densidade que daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha, tá? Nesse terceiro é uma mistura polifásica, que são de 4 fases, as mesmas coisas. Vamos pensar que eu coloquei esse segundo becker dentro desse primeiro, aí ficou tudo junto. Então, fica a serragem, o óleo, a água e as pedrinhas de gelo, tá? E daí vai, se eu quiser misturar 500 coisas... diferentes, talvez eu tenha 500 fases, tá bom?
Observações. Uma substância pura, ela pode formar sistema homogêneo ou heterogêneo, dependendo do estado físico. Como eu dei o exemplo ali naquela figurinha que passou no primeiro Becker, que eu falei da água e falei do gelo. O gelo é água também, não tem mais nada no gelo que não seja água. Só que o gelo é uma água congelada e a água ali do Becker é uma água líquida. Então, eu tenho ali um sistema bifásico, com duas fases, mas da mesma substância pura, que é a água, tá? Então, isso pode ocorrer sim, não somente com a água, com outras substâncias também. Aqui, ó, misturas homogêneas formam sistemas homogêneos e misturas heterogêneas formam sistemas heterogêneos. Eu tinha comentado ali quando eu falei do sistema, né? Tudo certo? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o chat. Não? Então tá. Então, vou continuar, gente. Se tiver pergunta, pode interromper. Ah, beleza, Lê. Obrigada. Tudo certo. Vamos aqui considerar que todo mundo entendeu também. Bom, então tá. Entendemos tudo. Uma introduçãozinha básica aí, né? Agora a gente vai ver os estados físicos das matérias, tá bom? Vamos lá, sólido, parece bobagem, ai professora, coisa chata, hein? Mas, muito simples, mas é necessário a gente ver, porque daqui a pouco complica, e se a gente não sabe nem a coisa simples, a gente não vai saber a coisa complicada, né? Então, o sólido. Sólido é tudo que é duro, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, é tudo que é duro. Mas, quimicamente falando, as partículas, elas formam tipo uma redinha. Tem uma fotinho aqui no slide, do lado direito. Tem os cubinhos de gelo e tem essa bolinha aqui, que tem um monte de bolinha junto. Então, o sólido é esse monte de bolinha junto, que forma, por exemplo, uma rede, tá? As partículas, elas possuem um movimento vibracional, que elas oscilam em torno do ponto de equilíbrio. Então, no sólido, a gente tem um ponto de equilíbrio, vamos pôr aqui no meu dedo, e tem tudo grudado, todas essas bolinhas, elas estão grudadas aí nesse ponto, nesse movimento vibracional. Elas vibram, tá? O sólido, as partículas do sólido também vibram, só que elas vibram com uma baixa velocidade, uma baixa energia cinética, por causa que elas estão muito grudadinhas, grudadas demais para poder se expandir, tá? O sólido tem formato e volume bem definido. E prestem atenção aqui. A força de atração das partículas do sólido, ela é maior que a força de repulsão. Então, o que é isso? A força de atração é as moléculas lá tudo junto. E a força de repulsão é o que espanta as moléculas, né? O que espanta. Como é o sólido, tá bem grudadinho, formada essa rede, a força de atração é bem grande, tá? O líquido. Vamos olhar a fotinho aqui do lado novamente. O líquido, tá vendo que as bolinhas, elas já são um pouquinho mais afastadas, mas elas ainda tem algumas que são grudadinhas, tem algumas que estão se desgrudando, mas elas são um pouquinho mais afastadas entre si. Elas possuem já um movimento vibracional um pouquinho maior, mas também não é gigantesco, tá? Elas possuem, vamos falar que o líquido está ali na média, né? Elas possuem uma energia cinética média, então os movimentos vibracionais são médios. Também tem volume definido, porque a gente consegue calcular, vamos supor, a água num becker, o volume da água. E a força de atração, ela é igual à força de repulsão no líquido. Isso é importante, tá? Então, no sólido, a gente viu que a força de atração ela é bem maior do que a força de repulsão, por conta das moléculas estarem lá bem agarradinhas. No líquido, a gente vê que a força de atração ela é igual à força de repulsão, porque elas estão ali, ó, elas estavam bem agarradas. Vamos pensar no estado de transição aí do sólido para o líquido. Elas estavam bem agarradinhas, daí elas vão se soltando, e entram assim numa média. Daí a força de atração, ela fica igual à de repulsão, tá? E
E no gasoso, vamos também olhar a fotinho aqui do lado, as moléculas estão bem espaçadas, tá? Elas tá uma na China, outra no Japão, outra aqui no Brasil, tá bom? Bem espaçadas. Elas têm a energia cinética, o movimento vibracional das partículas, daí é bem forte, porque cada partícula tem o seu. O volume a gente consegue calcular, mas cada sistema gasoso é um, tá bom? E a força de atração, ela é bem menor do que a força de repulsão. Por conta das moléculas estarem soltas, a força de atração, ela é bem fraquinha e a de repulsão é bem forte, tá? Então, isso. Sólido, líquido e gasoso. Sólido, força de atração maior do que de repulsão. Líquido, as forças se igualam. E no gasoso, se solta tudo e a força de repulsão fica maior do que a força de atração. Vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá? Simples, mas mega importante. Mudança de estado físico. A fotinho aqui, ela explica por si só. Eu tenho o meu estado sólido do meu lado esquerdo. Da passagem do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Eu vou só falar aqui e eu vou explicar nos próximos slides, tá bom? A fusão é a passagem do estado sólido pro estado líquido. Tô lá no meu estado líquido, quero que vire gás, então eu tenho a vaporização. Aqui, do líquido para o gasoso, eu tenho mais do que só a vaporização, mas aguardo 1 minuto que a gente já vai chegar aí, tá? E do estado sólido para o gasoso, nós temos a sublimação. Então, se eu quero direto do sólido para o gás, eu tenho a sublimação. E, ao contrário, se eu tenho do gasoso para o líquido, eu tenho a condensação, que eu quero condensar meu gás em líquido. E se eu tenho o líquido para o sólido, é a solidificação. Pense na água quando a gente coloca no freezer, tá? E eu tenho a sublimação inversa. Se de sólido para o gás é sublimação, do gás para o líquido não tem um nome específico. É sublimação inversa. O que eu falei da vaporização. Então, aqui, do estado líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização, só que eu tenho características aí. Então, eu tenho, sendo ela dividida em 3. Dentro da vaporização, eu posso ter a evaporação, que é uma passagem bem devagar, é espontânea, mas ela é gradual. A temperatura é abaixo do ponto de ebulição. Então, a evaporação, pensem assim, ó, quando a gente coloca água no fogo, quando tá começando, não quando já tá lá fazendo aquelas bolhas de água, não. Quando ela tá começando a ficar quentinha, que você põe o dedo lá e queima, quando ela tá começando a ficar quentinha, é a evaporação, que ela já começa a se evaporar pro ambiente, tá? Daí a gente tem também a ebulição. A ebulição, ela é um processo mais rápido. Então, por exemplo, é quando a gente coloca a água no fogo e começa a soltar aquelas bolhas, sabe? Quando ela tá bem quente, aí começa a várias bolhas. Isso é a ebulição da água, tá? Aqui, ó, é a temperatura de ebulição do líquido. Então, por exemplo, a água a 100 graus Celsius, ela sofre a ebulição. Então, quando eu coloco a água lá no fogo e começa a sair aquelas bolinhas, a gente já sabe que ela tá a 100 graus Celsius e que tá acontecendo uma ebulição. E a calefação é uma passagem brusca e forçada. É a temperatura acima da ebulição. Pensa naquelas chapas metálicas, sabe? A calefação é aquelas chapas metálicas que são mega quentes e a gente coloca alguma coisa lá dentro e rapidinho a coisa esquenta. Então, calefação é relacionada à chapa metálica, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Senão eu vou passando aqui. As temperaturas. Temos a difusão de ebulição. A difusão é a temperatura que mostra a passagem do estado sólido para o líquido. E a de ebulição, a que passa do líquido para o gasoso. Isso é simples, tá?
Quando a gente conhece a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, a gente consegue saber qual é a substância ali que está reagindo, tá? Independente de onde seja, a gente consegue descobrir se a gente tem a temperatura de fusão e de ebulição, a gente descobre qual é a substância. Mudança de estado físico, importante. O que eu coloquei aqui? Isso aqui é tipo uma colinha. Anotem que isso aqui é importante, é uma cola assim para decoreba. O que é essa TA que eu coloquei aqui? A temperatura ambiente. Então, assim, quando eu tenho a temperatura ambiente menor que a temperatura de fusão e menor que a temperatura de ebulição, eu tenho um sólido. Quando eu tenho a temperatura de fusão menor que a do ambiente e menor que a de ebulição, então se eu tenho a temperatura ambiente ali no meio, a de fusão é menor e a de ebulição é maior, eu tenho um líquido. E se eu tenho a temperatura ambiente lá no final, que tanto a temperatura de fusão quanto a de ebulição é menor, eu tenho o estado gasoso, tá? Decore isso aqui que vai ajudar vocês na hora ali do vamos ver. Bom, isso aqui é cara de vestibular, né? Não sei se vocês já fizeram algum, mas isso aqui cai sim no vestibular. Curva de aquecimento. Então, prestem atenção aqui que eu vou explicar essa fotinha. Vamos supor que eu comece aqui no zero, tá? Do gráfico. E eu tenho essa primeira coluna aqui, que é o sólido. Então, o sólido, ele vai, vamos supor, do 0 graus, vai, tá? Isso aqui que eu tô falando é temperatura X, não é certo, tá, galera? Então, vamos pensar que ele tá ali no 0 graus. Aí, ele, do 0 graus até, sei lá, 20 graus, ele vai ser sólido. Daí, tem aqui no gráfico a temperatura de fusão. Quando eu tiver com essa temperatura de fusão, vamos supor aqui, o sólido chegou a 20 graus. Do 20 graus até o 25, ele está se transformando de sólido para líquido. Então, aqui nessa retinha que está a temperatura de fusão e em cima está escrito sólido líquido, é a temperatura ali que o sólido se transforma. Então, vamos pensar no gelo. Tá lá durinho. Ele vai começar a derreter, derreter, derreter. É nessa temperatura, do 20 ao 25 graus, por exemplo. Derreteu tudo. Chegou no 25 graus, derreteu tudo. Do 25 graus até 35 graus, ele vai ser líquido. Então, ele vai manter essa curva aqui, do líquido. Chegou a 35 graus. Do 35 graus até os 40 graus, ele vai começar a ebulir. Então, ele vai começar a vaporizar, ele vai passar de líquido para vapor. Então, chegou no... Nem lembro mais a temperatura que eu falei, acho que era 35 até o 40. Chegou no 40 graus, terminou, acabou o líquido, ele vira só vapor, tá? Vamos aqui dar uma olhada nas outras. Então, se eu expliquei, ó, essa daqui que é de aquecimento, que eu vou, entre aspas, crescendo, né? Do sólido, passo pro líquido, que passa pro vapor. Eu também tenho a curva de resfriamento. Se eu cheguei lá, vamos usar a mesma temperatura do outro. 40 graus aqui eu tava. No vapor, eu vou começar a esfriar o meu vapor. Vai chegar numa determinada temperatura, ele vai voltar a ser líquido. Chegou em X temperatura, que é o ponto de condensação. Ele virou líquido, então ele vai resfriar mais ainda. Chegou numa determinada temperatura, ponto de solidificação, vai virar sólido. Então, ele do líquido ele vai passando para o sólido até chegar na temperatura baixa, vamos supor que é aqui. Vamos usar esse gráfico aqui, que está menos de 0 graus, né? Que é o sólido. Então, é isso. Curva de aquecimento, né? Curva de aquecimento, ela cresce. E a curva de resfriamento, ela decresce, tá bom? Bom, a curva de aquecimento da substância pura, ela se mantém constante a todo momento. A temperatura, claro, né? Que eu tô falando. Então, é o mesmo gráfico que a gente acabou de ver.
lá do sólido, ele vai passando pro líquido, virou líquido, ele fica um tempo no líquido, vai ebulir, e virou gás, tá? Então, curva de aquecimento da substância pura, temperatura constante. Da mistura, prestem atenção, a temperatura não se mantém constante. Tá vendo aqui, ó, que o gráfico é A, eu tenho aqui a letrinha A, tchuk, vamos pensar que é o sólido. Beleza, sólido a gente viu lá no outro gráfico. Aí a gente tem o B aqui, retinho, a fusão acontecendo, do sólido para o líquido. Nós temos o C aqui, beleza, perfeito, líquido. Da passagem do líquido para o vapor, tá vendo que eu não tenho uma reta mais, né? Que seria a letra D de dado. Eu tenho uma subidinha aí, uma inclinação. Por qual motivo? Na minha mistura, como eu tenho mais de um composto, né? Várias coisas, posso ter X coisas. Eu tenho temperatura, então assim, por exemplo, pensa que eu tenho várias coisas dentro de uma mistura. E pensa que a água, ela tem uma temperatura para virar vapor, o açúcar tem uma outra temperatura para virar vapor, o sal tem uma outra temperatura para virar vapor. Então, se eu tenho ali tudo misturado, concorda que se eu aquecer a 100 graus, vamos pôr, e deixar a temperatura constante, eu vou ter só uma coisa que vai evaporar e o resto vai ficar lá. E na mistura, eu vou querer evaporar tudo, né? Se eu tô querendo fazer o processo de evaporação, eu vou querer evaporar tudo. Então, por isso que a temperatura não se mantém constante, porque eu tenho mais de uma coisa ali dentro da mistura e eu preciso evaporar tudo. E por isso que essa letra B aqui, ela é uma rampinha, porque a temperatura se mantém diferente, tá? Não é constante. A curva de aquecimento da mistura. Daí, presta atenção, a mesma coisa. A gente tem dois tipos. Então, a gente tem uma mistura eutética, que presta atenção, a temperatura de fusão. O que é a fusão? Passagem do sólido para o líquido. Ela é constante. E a temperatura de ebulição, o que é? Passagem do líquido para o gasoso, ela é variável. É o gráfico que eu acabei de mostrar ali no outro slide. Do lado direito aqui tem uma fotinho aqui da mistura eutética. Então, olhem só. Sólido, tá normal. Temperatura de fusão retinho, beleza. Virou líquido, normalzinho. Da temperatura de ebulição, ela tá variável. Então, é a rampinha, tchuk, e virou vapor. Lembrem-se, mistura eutética, temperatura de ebulição variável. Mistura azeotrópica é o inverso. Então, eu tenho, se na eutética eu tinha temperatura de fusão constante, agora a minha temperatura constante vai ser a de ebulição e não a de fusão, ok? Então, na azeotrópica, a temperatura de ebulição é constante e a difusão é variável. Então, olhem aqui na imagem ao lado da parte de baixo da mistura azeotrópica. Eu tenho ali também meu sólido, lá, vamos pegar lá do ponto zero, né? Sólido, beleza, certinho. Daí, a minha temperatura de fusão, passagem do sólido para o líquido, ela é uma rampinha. Essa rampinha, ela é variável por conta dessa mesma coisa que eu expliquei. Eu tenho uma mistura, vários componentes. Então, eu não tenho uma temperatura só para passar do sólido para o líquido, por exemplo. Por isso que a temperatura é variável. Beleza, passou ali do sólido para o líquido, virou líquido. Ótimo. E a temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, é constante ali, tá vendo? Tchuk! Depois virou vapor. Então, belezura. Então, lembre-se, eutética, temperatura de fusão constante, temperatura de ebulição variável. E azeotrópica, ao contrário, temperatura de fusão é variável e a temperatura de ebulição é constante. Por último, aqui pra gente finalizar, gente, passa tão rápido, misericórdia. Pra gente finalizar, tudo bem? Vocês estão entendendo tudo? Ou não? Sim,
Sim, até aí tudo bem? Tudo certo? Tá bom. Então vamos lá, só pra gente finalizar. Densidade. O que é a densidade, né? O que é? Massa sobre volume, né? Então, a densidade de um corpo é a divisão, aqui vamos falar bem bonitinho, quociente entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Então, a gente consegue calcular a densidade com essa formulinha aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido por volume. A densidade, ela varia de acordo com a temperatura, pois o volume de um corpo muda de acordo com a temperatura, embora a massa permaneça a mesma. Então, vamos olhar aqui a figurinha. A imagem aqui aparecendo. Eu tenho esse primeiro becker aqui com água e uma esponjinha. A minha esponjinha, ela é toda furadinha e ela está em uma determinada temperatura. Então, aqui eu tenho a água embaixo e a esponjinha em cima, porque cada uma tem a sua densidade. Já na outra aqui do lado, que eu tenho a água e a pedrinha de gelo, eu tenho a água e lá embaixo eu tenho o gelo, que também é uma diferença do primeiro becker para o último becker, tá? Um é mais denso do que o outro. Então, aqui no primeiro becker... Opa! Aqui no primeiro becker... Gente, vocês estão vendo, né, o slide? Sim, tá. Aqui no primeiro becker, eu tenho a esponjinha, ela é menos... Não, ela é mais densa do que a água. Isso, a esponjinha é mais densa do que a água. Já aqui no último becker, que é o gelinho, eu tenho o gelinho menos denso do que a água. Porque, por isso, que ele fica embaixo. Ou eu falei ao contrário. Ai, meu Deus, agora eu me confundi. Não, acho que é isso mesmo, tá? Então, a gente consegue calcular a densidade pela massa dividido pelo volume de qualquer corpo, tá bom? E a gente tem que sempre lembrar que a densidade, ela varia com a temperatura, tá? Porque o corpo, ele muda de acordo com a temperatura, mesmo tendo lá, sei lá, a mesma massa, tá bom? Aqui é um finalzinho, por hoje é só obrigada, mas não saiam, peraí que eu quero bater um papo com vocês ainda. Deixa eu fechar aqui. Bom, tudo certo? Tá dando pra entender. Ótimo. Ó, hoje o que eu tinha planejado era isso, tá? Deixa eu fechar aqui e parar de apresentar. Eu quero perguntar umas coisas aí pra vocês. Assim, alguém tem alguma dúvida? Ou deu tudo certo pra entender essa introdução aí da matéria? Tudo certo? Beleza. É que essa parte é bem assim por cima, né? Então dá... Realmente, assim, acho que dá pra até entender. Então, tudo bem. Ao vivo. Então, eu prefiro dar aula ao vivo pra vocês todo dia das 10 às 11. E aí, deixar aberto pra vocês vivo. Compartilhar após a aula a gravação com vocês, os slides com vocês e também lista de exercício. Aí vocês vão fazendo conforme, né? Já vai ter compartilhado automaticamente os slides. Vou mandar a mesma lista de exercício e entrar aqui para tirar, só para tirar dúvida. Que quando eu tô aqui na aula, nada impede de vocês abrirem o microfone, mandar uma mensagem aí no chat, professora, tô com a dúvida X da aula, tá? Não precisa esperar só chegar no WhatsApp e falar, olha, tô com tal dúvida. Pode tirar a dúvida aqui na aula também, tá bom? Mas, então é isso. Então, vamos lá. Ficou decidido, então, aqui a maioria, que vamos ter todos os encontros, todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. E aí, eu mando tudo para vocês, os slides e a aula gravada, e quem precisar assistir de novo. E dúvidas por e-mail ou WhatsApp. Outra coisa também, lista de exercício. Hoje eu não vou passar nenhuma lista de exercício, porque eu ainda estou montando a lista de exercício. Porque eu não vou dar assim, uma lista de exercício para cada matéria que eu der. Não, eu vou dar uma lista de exercício geral. Então, são bastante exercícios, tá?
Então, ainda por isso que eu não vou mandar a lista. Mas talvez na semana que vem eu já consiga mandar. E assim, gente, eu sei que cada pessoa aqui tem um objetivo, né? Então, eu quero passar no vestibular X, eu quero passar no Y. A minha lista de exercício, ela vai conter vários vestibulares. E eu vou dar enfoque, assim, no Enem e na Unesp, tá? São os meus 2 focos. Mas eu vou colocar exercícios de vários outros vestibulares também. Então, se você receber a lista e falar assim, olha, eu quero passar no Enem só, quero fazer só a prova do Enem. Então, você vai lá, se você quiser, você só faz os exercícios do Enem, tá bom? Aí você vem tirar dúvida normalmente. Mas aí vocês sabem, também cada um sabe o que é melhor pra si, né? Mas aí eu deixo aberto aí pra vocês decidirem o que vocês querem fazer, tá? Então, se ficou claro pra todo mundo, muitíssimo obrigada, tá? Tenham aí um ótimo dia. Espero vocês aqui na quarta-feira que vem. E hoje, até a meia-noite, eu mando a gravação, o slide para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp ou no e-mail, no Classroom. Deixa eu só falar mais uma coisa. Eu ia falar do Classroom, Eu ainda não consegui entrar no Classroom como professora. Então, eu não consigo, criar uma pastinha lá, química inorgânica e postar as coisas. Mas eu vou tentar resolver isso hoje, porque ontem tava dando que meu e-mail tava bloqueado, enfim. Aí eu vou tentar resolver isso hoje e colocar no Classroom pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, ó. Um beijo, espero vocês quarta que vem. Não faltem, eu sei que se quiserem faltar, tudo bem, mas muito obrigada, tá bom? Beijos e até quarta.